Boa noite, turma, meu primeiro e segundo período. Hoje a gente está dando início à nossa aula prática, a nossa primeira aula prática da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Então, hoje é o nosso primeiro encontro de aula prática, é a primeira experiência de vocês com uma aula prática, um pouquinho atípico, né? É verdade, mas espero que em breve essa pandemia aí deixe a gente voltar a se reunir. Então, hoje o assunto abordado na nossa aula, na nossa primeira aula prática, serão sobre as características das células procariontes e eucariontes. E também o que constitui, né, as células, que nos são permitido observar através do microscópio. E algumas lâminas, elas serão apresentadas para vocês aí. E serão feitas análises sobre as características de cada uma delas. E eu vou fazer um apanhadinho aqui sobre o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. As células procariontes, elas são células que apresentam membrana plasmática, parede celular, citoplasma, material genético, denominado nucleoide. E elas não têm, gente, elas não têm núcleo, né? Elas não possuem aquela pele fininha, pele entre aspas, né, fininha, que envolve o núcleo, que é chamado também de envoltório ou envelope nuclear. E ela é responsável por manter esse material genético reservado. Já as células eucariontes, elas são mais complexas um pouco do que as procariontes. Por quê? Porque elas possuem uma membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. Então, uma célula eucarionte possui um núcleo verdadeiro, ou seja, ela possui um envoltório nuclear que protege o material genético, que contém um ou mais nucleolos. Então, a principal diferença entre uma e outra é que uma possui um núcleo verdadeiro, que são as células eucariontes, e a outra não possui, que são as procariontes. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou soltar a videoaula. Qualquer coisa que vocês não estejam ouvindo ou entendendo, aí vocês sim vão abrir o microfone de vocês para poder falar ou podem me acionar no WhatsApp, porque meu celular está aqui do meu lado, ok? Então, não deixem de me avisar caso não estejam ouvindo ou não estejam visualizando o que eu vou compartilhar com vocês agora, ok? Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Eu sou a professora Ana Paula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as características das células procariontes e das células eucariontes. Então, nós vamos falar sobre quais são os constituintes dessas células e que nos permitem ser visualizadas na microscopia óptica. Então, na nossa aula prática, nós vamos fazer a observação de algumas lâminas que vão permitir que nós conheçamos as suas estruturas e diferenciamos, então, entre as células eucariontes e as células procariontes. Antes de nós fazermos a nossa visualização, a observação dessas lâminas, nós vamos revisar alguns conceitos, alguns conteúdos, de forma que possamos fixar melhor, então, esses conceitos e que vão nos facilitar compreender a visualização que nós vamos realizar nos nossos procedimentos. Então, acompanhem comigo para conhecer os nossos objetivos. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar as estruturas celulares que existem entre as células procariontes e as células eucariontes. Entre essa identificação, então, nós vamos revisar
que nós sabemos que as células elas são formadas por algumas estruturas que são obrigatórias. E algumas delas vão vão ser visualizadas nas lâminas, permitindo então essa identificação. Nós vamos observar como é a organização hierárquica das células eucariontes quanto à formação de tecidos em órgãos. Então, nós sabemos que as células que formam os diferentes organismos, principalmente os organismos multicelulares, elas se organizam formando, então, conforme o seu formato e a sua função, elas se organizam dando origem aos tecidos e aos órgãos que constituem esses diferentes organismos. Então, para compreender melhor quais são essas lâminas que nós vamos visualizar, nós vamos revisar em quais grupos estão divididos todos esses organismos vivos. Então, nós temos 3 domínios principais, onde nós temos toda a diversidade de seres organizados dentro desses domínios. Então, nós temos o domínio bactéria, e no domínio bactéria nós temos agrupados todas as bactérias que nós conhecemos, as bactérias que nós temos contato mais facilmente, que são aquelas que estão presentes no nosso cotidiano. Então, aqui nós temos que os organismos que constituem esse domínio são organismos unicelulares. Então, por ser unicelulares, eles são também formados por células procariontes. E assim como esses organismos fazem parte das células procariontes, né, são constituídos por células procariontes, nós temos um segundo domínio que também são unicelulares e são formados por essas células procariontes, que é o domínio arqueia. Então, dentro desse domínio arqueia, nós temos agrupados todas aquelas bactérias que estão acostumadas, que são encontradas em ambientes extremos. Então, ambientes onde eu tenho temperaturas muito elevadas, como é o caso de vulcões, ou temperaturas muito baixas, né, no caso das geleiras, ou em ambientes que outros organismos não conseguem se desenvolver, porque pode ter algum constituinte que são tóxicos, né, que seja tóxico para os demais, como, por exemplo, em ambientes onde nós temos o ácido sulfúrico. Então, nós temos bactérias que conseguem metabolizar esse composto e elas estão, então, agrupadas dentro desse domínio. E o terceiro domínio que nós vamos relembrar é o domínio eucária. Então, dentro desse domínio eucária, estão agrupados todos os demais organismos. Então, todos os organismos que possuem células eucariontes. Então, aqui nós temos agrupados desde dos protozoários até os animais, passando por, então, fungos, vegetais, estão organizados dentro desse domínio eucário. Então, nós temos 3 domínios agrupando toda a diversidade de seres vivos que nós conhecemos. Então, o domínio bactéria e o domínio arqueia, onde nós temos organismos unicelulares, com células procariontes, e o domínio eucária, onde eu tenho organismos com células eucariontes e que podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. Então, nós vamos relembrar quais são as características que estão associadas a esses 2 tipos de células. Então, quando nós definimos os seres vivos, nós sabemos que todos eles obrigatoriamente devem ser formados por células. E essas células, elas possuem obrigatoriamente estruturas que são comuns, sejam em células procariontes ou sejam elas em células eucariontes. Então, dentro dessas estruturas que são comuns, nós temos a membrana celular, o citoplasma, o material genético e os ribossomos. Então, relembrando que ribossomos são as únicas organelas que estão presentes tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. Então, a constituição dessas estruturas, né, da membrana celular, do citoplasma e do material genético, e também dos ribossomos, elas são muito similares entre os 2 tipos de células. O que difere na membrana celular, na constituição das células, por exemplo, procariontes, é que as bactérias, de uma forma geral, os membros do grupo dos domínios arqueia e bactéria, eles possuem uma parede celular que é diferente da parede celular das células eucariontes vegetais.
Então, nós vamos ver que as paredes celulares das bactérias, né, dos seres procariontes, elas possuem açúcares diferentes e que vão permitir uma classificação. O citoplasma, ele é constituído, então, pela maioria do seu volume por água, e assim como no citoplasma eucarionte, o citoplasma procarionte possui ali disperso eletrólitos, carboidratos, moléculas orgânicas que fazem parte, então, que são necessárias para o metabolismo dessas células, e também possui material genético, DNA, que no caso dos procariontes, eles se encontram dispersos no citoplasma. Os ribossomos, eles são formados por RNA. Então, a constituição tanto do ribossomo da célula eucarionte quanto da célula procarionte é formado por um RNA ribossômico. O que diferencia um ribossomo, né, essa organela que é responsável por síntese de proteína, de uma célula procarionte, de uma célula eucarionte, é as subunidades, a formação dessas subunidades, o tamanho dessas subunidades que vão fazer o processamento dessas proteínas. De forma geral, eles são formados por RNA ribossômicos, mas cada um com as suas características. Então, nós sabemos que as estruturas obrigatórias que estão associadas às células são membrana plasmática, que entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte, essas membranas elas são muito similares, elas têm as características de serem lipoproteicas, como nós vamos revisar, com os seus constituintes de carboidratos associados a essas macromoléculas. Possui, então, um material genético, que é o DNA. Então, esse DNA, ele tem as suas características de localização nessas células, que são diferentes. Então, nós temos nas células procariontes esse DNA disperso no citoplasma e nós temos um DNA extra, que nós vamos conhecer daqui a pouco, enquanto que nas células eucariontes esse material ele fica reservado ali na região do núcleo, e nós temos o citoplasma, que é muito semelhante às suas constituições. Então, nós sabemos que o maior volume citoplasmático é a água, então o maior constituinte celular do citoplasma dessas células é a água, e é justamente porque as reações bioquímicas que acontecem dentro dessas células, elas necessitam de uma solução aquosa para estarem ocorrendo, então elas precisam desse meio onde eu tenho uma maior concentração de água, e os ribossomos, então são as estruturas obrigatórias dessas células. Então agora nós vamos retomar a nossa célula procarionte. Então, na célula procarionte, nós sabemos que essas células, elas possuem, então, como nós já frisamos, a membrana plasmática, que vai delimitar o conteúdo citoplasmático dessa célula, possui o citoplasma, onde eu tenho, então, ali todo o constituinte citoplasmático, o citossol dessa célula, e é onde eu tenho disperso o que nós chamamos de nucleóide. Então, o nucleóide, ele é também chamado de cromossomo bacteriano. Então, ele é formado por DNA e encontra-se disperso nesse citoplasma. Além desse constituinte, desse cromossomo bacteriano, as células procariontes, ela possuem um DNA extra cromossômico, que é chamado de plasmídio. Então, esse plasmídio é um DNA circular e é onde está abrigado muitos dos genes que conferem resistências a essas células. E nós temos, então, também os ribossomos, que são as únicas organelas presentes, então, nas células procariontes. Além dessas estruturas, então, que são obrigatórias nas células, nós temos a parede celular. E a parede celular dessas células procariontes, elas permitem uma classificação entre classificação gram-positiva e gram-negativa, justamente pela sua constituição. Então, essas daqui, nós temos aqui ao lado, dois representantes, então duas eletromicrografias do domínio bactéria e uma eletromicrografia do domínio arqueia, onde nós conseguimos observar, então, que há uma estrutura que delimita o conteúdo citoplasmático, então nós vamos observar as nossas lâminas e nós vamos ver essa delimitação. A membrana plasmática é uma estrutura que não é possível ser visualizada por completo na microscopia óptica, então nós conseguimos definir que existe uma membrana contornando a célula justamente por conta dessa delimitação.
E nas células procariontes, nós temos, extra essa delimitação da membrana, nós temos uma parede celular, então, que vai auxiliar nessa conformação, nesse formato dessas células. Temos o material cromossômico, né, o citoplasma aqui disperso, nós temos algumas organelas, os ribossomos, e o material genético. Então, uma das características das células procariontes é que elas são minúsculas quando comparadas com as células eucariontes, e nós vamos conseguir observar essa diferença nas nossas lâminas. Então, quando nós falamos da membrana plasmática, nós sabemos que é uma estrutura obrigatória. E a membrana plasmática, seja ela de uma célula procarionte ou de uma célula eucarionte, ela tem como característica ser formada por uma bicamada lipoproteica, uma bicamada lipídica com proteínas aderidas a essa bicamada. Então, nós sabemos que ela é formada por uma bicamada lipoproteica. Então, isso quer dizer que nós temos uma camada com uma face voltada para o meio extracelular. Então, nós temos aqui um meio externo, a face externa, né, que está voltada então para o meio extracelular, e uma face dessa bicamada que é voltada para o meio interno, que é o meio intracelular, onde nós temos o citoplasma. E essa disposição da bicamada, ela permite que a bicamada, a membrana plasmática desempenhe a sua função de permeabilidade seletiva, porque a porção lipídica dessa bicamada, ela é formada por fosfolipídios. Então, relembrando, os fosfolipídios, ele possui uma região que é polar, que é chamada de cabeça, e uma região de cauda, que é apolar. Então, essa região polar, que estão aqui representadas por essas pontuações cinzas aqui, elas podem ficar em contato com o meio extracelular e com o meio intracelular, onde eu vou ter ali a presença de água. Então, ela permite, então, que as reações aconteçam da célula sem interferir na formação, na composição, então, da membrana plasmática. E as caudas, como elas são apolares, aqui representadas pela imagem em amarelo, elas têm a tendência a ficarem aderidas, por isso que nós temos uma bicamada. Então, nós temos uma camada voltada para o meio externo e uma camada voltada para o meio interno. Fora o fosfolipídio, que são essas estruturas que possuem essas duas regiões, aqui polar e apolar, eu também tenho outras moléculas de lipídios, como o colesterol nas células animais, que fazem parte dessa constituição. Então, ele também participa da formação dessa membrana plasmática. Além dessas estruturas lipídicas, nós temos ainda a porção proteica. Então, eu tenho proteínas que são integrais de membrana, então são proteínas que atravessam tanto a camada que fica em contato com o meio externo, quanto a camada que fica em contato com o meio interno. E nós já discutimos a função dessas proteínas, então elas permitem que os compostos passem do meio extra para o meio intra e do meio intra para o meio extracelular. E eu tenho proteínas que são chamadas periféricas, que são proteínas que se encontram somente numa face dessa membrana e que provavelmente, né, estão associadas às estruturas, às funções de ancoragem, tanto da membrana plasmática quanto de receptores. Então, nós já vamos discutir que existem receptores que permitem a sinalização entre as células e que elas estão associadas a esses receptores, a essas proteínas de ancoragem, que pode ser uma proteína, então, periférica. Além desses constituintes, nós temos ainda os carboidratos. E os carboidratos, eles podem estar associados a proteínas, dando origem a glicoproteínas, ou estar associado aos lipídios, dando origem aos glicolipídios.
Qual é a função e por que é importante, então, retomando os nossos conceitos, a formação, a constituição de carboidratos na membrana plasmática? Porque eles vão formar uma estrutura que é chamada de glicocálix. Então, eles formam uma rede na face externa da membrana celular, que permitem que as células fiquem aderidas e que também façam o reconhecimento celular. E isso permite e facilita a sinalização e a comunicação celular entre as células. Então, por isso que na constituição das membranas plasmáticas também é importante a formação, então, a composição de carboidratos. Então, para retomar os nossos conceitos, nós estamos vendo que a membrana plasmática ela tem essa função de permeabilidade seletiva e essa função de fluidez, então ela consegue ter mobilização, né, ter um movimento ali, uma fluidez, porque ela é formada por essas macromoléculas, então por esses lipídios e por essas proteínas que estão em maior concentração, então eles perfazem praticamente toda a membrana plasmática e associados a eles eu tenho então os carboidratos que vão constituir o glicocálix, que é uma estrutura que fica fora da membrana plasmática, nas células eucariontes, permitindo a adesão dessas células e permitindo o reconhecimento celular, que é importante para a comunicação entre essas células. Então, vamos continuando aqui a nossa revisão. Nós temos também que dentro das células procariontes, uma das estruturas que estão associados é a parede celular. Então, a parede celular, ela envolve nas células procariontes e nas células eucariontes vegetais, ela envolve a membrana plasmática. E quais são as diferenças entre as paredes celulares das células procariontes? Então, essas paredes, elas possuem um açúcar que é chamado de peptidoglicano, né? Um carboidrato que é chamado de peptidoglicano, e é essa porção de peptidoglicano que permite a classificação dessas bactérias em um grupo que é chamado de gram positivo ou gram negativo. Essa classificação, ela é referente ao método de coloração. Então, quando nós usamos corantes para fazer a fixação, né, a coloração dessas estruturas e visualização no microscópio, esses corantes eles têm a capacidade de impregnar de formas diferentes. Então, quando nós temos gram positivos, nós conseguimos observar que a parede celular, então, como nós não visualizamos membrana, nós vamos ver a delimitação dessa parede celular. Então, a parede celular dos grãos positivos, ela tem uma coloração mais azulada, mais arroxeada, justamente pela concentração de peptidoglicano que eu tenho nessa parede celular. Enquanto que numa bactéria gram-negativa, essa coloração da parede celular, ela é rosa, mais rosácea. Então, se nós observarmos aqui essa eletromicrografia, nós temos aqui uma bactéria corada de forma rosa, então ela é uma gram-negativa, e as que estão em pontuações mais azuladas, ela é uma gram-positiva. Justamente porque a camada de peptidoglicano que eu tenho na célula das bactérias gram-negativas, ela é menor. E além de ser menor, eu tenho uma membrana extra que fica formando um sanduichinho como se fosse um sanduichinho nessas células procariontes de característica gram-negativa. Então, se nós observarmos mais abaixo aqui, nós temos uma outra eletromicrografia. Então, são imagens que são formadas por microscópios eletrônicos. Então, eu consigo observar o meu citoplasma, ou melhor, o citoplasma da bactéria. Essa delimitação mais aqui escurecida, que é a membrana citoplasmática ou a membrana plasmática. E acima dessa membrana eu tenho a camada de peptidoglicano. Isso numa célula gram-positiva. Numa gram-negativa, eu tenho o conteúdo citoplasmático. Envolvendo o conteúdo citoplasmático, eu tenho uma membrana plasmática. Tenho a minha camada de peptidoglicano, e se vocês observarem, essa camada ela é bem mais fina do que a camada, então, das células gram-positivas. E eu tenho uma membrana acima desse peptidoglicano. Então, por isso que as colorações elas se tornam diferentes quando nós visualizamos essas lâminas em microscopia. Nós sabemos que as bactérias, as células procariontes, ou melhor, as células de uma forma geral,
ela possui diferentes formatos. E nas células procariontes, elas possuem formatos como cocos, que são os formatos circulares, os formatos de bacilos, o formato de espirilo, as espiroquetas, que como se fossem hélice, então ela tem um contato como um giro, né, como se fosse uma hélice. E eu tenho, além desses formatos, alguns tipos de organização de bactérias, como bactérias filamentosas e cianobactérias, que são bactérias que possuem, então, pigmentos como clorofila e fazem, então, o processo de fotossíntese. Então, elas estão organizadas, essas cianobactérias, na forma filamentosa, então, como se fosse hilos, né, como se fossem fios. Além disso, eu tenho outro formato de bactéria que é chamada de bactéria apendiculada, que ela possui, então, um apêndice na sua estrutura. Então, na nossa aula de hoje, na lâmina, no nosso procedimento, nós vamos ver formatos de bactérias que tem como formato coco, então, que são os estreptococos. Eles possuem, então, um formato de união, como se fosse uma fileira de cocos, dando origem a essa composição. Então, nós temos diferentes formatos para esses tipos de células. Quando nós comparamos, então, quando nós observamos as células eucariontes, nas células eucariontes, ela possui organelas, onde nós não temos nas células procariontes. Então, aqui nessa imagem, nós temos um esboço da nossa célula eucarionte e uma eletromicrografia, então, uma imagem de microscópio eletrônico de uma célula eucarionte. Então, aqui nós temos o esboço de uma célula vegetal, então, onde eu tenho a membrana delimitando como estrutura obrigatória a célula eucarionte. Eu tenho o citoplasma, onde eu tenho todos os constituintes celulares ali dispersos. Eu tenho o material genético, que é envolto por uma outra membrana, que é chamada então de carioteca ou envoltório nuclear. E eu tenho as diferentes organelas que estão presentes na célula eucarionte. Então, eu tenho mitocôndrias, tenho o complexo de Golgi, tem os retículos endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. A diferença deles, rugoso, porque eu tenho ribossomos aderidos a esse retículo para síntese de proteínas, e que nós conseguimos associar isso numa eletromicrografia. Então, nós temos a membrana celular aqui, plasmática, que delimita o citoplasma da célula. Em volta dela eu tenho uma parede celular, e a parede celular da célula vegetal, ela é diferente da parede celular de uma célula procarionte, justamente porque eles possuem constituições diferentes e possuem organização diferente. Então, a parede celular dos vegetais, eles possuem diferentes lamelas, então elas formam uma espécie de sanduíche também, mas de uma constituição diferente. E nós temos, por exemplo, aqui exemplificado o núcleo, e aqui nós conseguimos observar bem a característica do envoltório nuclear. Então, o envoltório nuclear das células eucariontes, então nós só encontramos carioteca em células eucariontes, possui essas pontuações. Então, se vocês observarem, nós temos um espaço entre um fragmento e outro desse envoltório. Por que é importante esse espaço aqui entre esses envoltórios? Porque dentro do núcleo nós temos o DNA. E o DNA, ele sofre processos de replicação, sofre processos de transcrição para a formação de RNA mensageiro, e depois esse RNA mensageiro vai sofrer um processo de tradução para a síntese de proteínas. Então, o processo de replicação e de transcrição, ele acontece dentro do núcleo. E esse RNA mensageiro que é formado, ele precisa sair do núcleo para fazer o processo de tradução, que acontece no citoplasma da célula. E para ele sair, então, do núcleo, ele vai utilizar esses poros que estão presentes na carioteca. Então, vamos rever a nossa imagem. Então, aqui eu tenho esses poros que permitem que o material genético que está aqui, né, o RNA mensageiro formado no núcleo dessa célula, consiga sair por ele e fazer o processo de tradução e síntese proteica
aqui nos ribossomos que se encontram no citoplasma. Então, se nós observarmos a nossa imagem, fica mais claro de compreender isso, porque nós sabemos que os retículos endoplasmáticos rugosos, que estão associados, então, aos ribossomos, são eles que vão fazer o processo de síntese proteica, participar do processo de síntese proteica. E eles estão no citoplasma, eles não estão dentro do núcleo, então eles são organelas citoplasmáticas. Outra organela que nós conseguimos observar nessa eletromicrografia são as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas são organelas grandes, possuem um DNA próprio, então nós conseguimos observar que nessa imagem nós temos as cristas mitocondriais, onde nós onde nós sabemos que ocorrem os processos de respiração celular. Eu consigo observar um cloroplasto, porque é uma célula vegetal, então eu tenho parede celular, célula animal não tem parede celular. Então, nós conseguimos observar cloroplastos, onde eu tenho aqui membranas, os tilacoides dispersos nessa organela, e isso vai permitir o processo de fotossíntese. Então, são organelas citoplasmáticas que elas são grandes e que possuem, então, material genético. Então, observando, aquela ali, uma outra célula vegetal, aqui nós temos o exemplo para comparar, nós temos que os cloroplastos, eles são unidades que só participam das células vegetais, então eu não tenho os cloroplastos em células animais. E uma outra estrutura diferente, então, da estrutura da célula animal, é que existe um vacúolo central. Então, na célula animal, eu tenho vacúolos que vão fazer, então, o processo de desempenho a função de reserva. Porém, nos vegetais, esse vacúolo ele ocupa um grande espaço do volume citoplasmático. Então, nós vamos observar na nossa célula de raiz de cebola que nós conseguimos visualizar grandes vacúolos dentro dessas células vegetais que são responsáveis, então, por armazenamento, armazenamento dos diferentes compostos que eles produzem, já que eles são células autotróficas. Então, observando aqui, olha só, nessa imagem eu consigo ver as pontuações entre as cariotecas, entre a carioteca, então os poros, e nós conseguimos observar que a partir da carioteca é que são formados os retículos endoplasmáticos. Então, ali são sistemas de endomembranas formadas a partir do envoltório nuclear. Além disso, nós conseguimos também observar uma estrutura, uma organela, que também está presente na célula animal, que são os peroxissomos. E os peroxissomos, eles são importantes na degradação de água oxigenada. Então, nós sabemos que existem compostos que são tóxicos para as células, e por serem tóxicos, eles precisam ser degradados. Então, nós temos estruturas que fazem isso. E observando, então, a formação aqui da parede celular, nós temos uma lamela mais interna e uma outra que fica mais externa, que há essa composição da célula vegetal. E eu tenho pontuações que são os plasmodesmos, que vão permitir a comunicação celular. Então, essas pontuações que estão presentes na parede celular dos vegetais permitem que uma célula consiga trocar informações com outras células que estão ali adjacentes. Então, se nós observarmos essa micrografia, aqui nós conseguimos visualizar ainda melhor os cloroplastos. Então, olha aqui, nós temos os tilacoides, que são essas pontuações mais escuras. Então, é uma estrutura, são estruturas onde ocorrem os processos de fotossíntese. E eu tenho membranas que ligam esses tilacoides, que é essa região de cinza mais claro. Então, aqui são as estruturas que constituem o processo de fotossíntese. Eu tenho um núcleo, de forma geral, os núcleos nas células vegetais, eles são mais periféricos, justamente porque eu tenho um vacúolo, olha só, ocupando um grande volume celular. Então, nós vamos conseguir observar o vacúolo nas nossas lâminas de raiz de cebola. Então, eu tenho um nucleolo, que é onde eu tenho uma maior concentração do material genético, onde ele está ali condensado, e eu tenho aqui as mitocôndrias, que também estão em grande número dentro das células vegetais, porque a célula vegetal, embora ela seja autotrófica, ela consiga produzir o seu alimento, ela também depende de respiração celular para obtenção de energia. Então, ela possui as duas organelas dentro da sua célula. E eu consigo observar, então, aqui
membrana plasmática e mais externo a ela, a parede celular. Então, quando nós comparamos as estruturas, né, das células procariontes e das células eucariontes, nós observamos que as células que constituem o domínio eucária, que constituem, então, os seres eucariontes, elas possuem um grande tamanho, então, ela possui um tamanho mais avantajado do que as células, então, procariontes, e ela possui esse tamanho avantajado justamente porque nós temos organelas que estão dispersas nesse citoplasma, que vão desempenhar as diferentes funções. Então, é uma estrutura que é uma célula que não é mais complexa que a célula procarionte, porém, ela possui mais subunidades celulares para desempenhar as funções necessárias para a manutenção dos seres vivos, né? Dos seres que são constituídos por células eucariontes. Então, se nós observarmos, quando nós observarmos as lâminas, nós vamos conseguir comparar justamente esses tamanhos. Então, nós vamos ver que as células procariontes, elas são minúsculas em comparada com a célula eucarionte. E que nós vemos que elas não possuem essas organelas, então, que nós temos aqui dispersas na célula eucarionte, elas não possuem essas organelas. Então, a organização celular, ela possui menos elementos para desempenhar as funções. Então, quando nós falamos de células procariontes, nós temos ali disperso no citoplasma o material genético. Esse material genético, ele vai fazer todas as funções de transcrição, de replicação, de tradução, semelhantes às células eucariontes. Mas diferentes das células eucariontes, o material genético está solto no citoplasma. Então, eu não tenho uma divisão espacial dos processos que estão acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu já vou duplicando o DNA, esse DNA pode ser transcrito e ele já vai podendo ser traduzido, porque ali eu não preciso que ele saia de uma compartimentalização e vá ser realizado por fora, né, do seu espaço nuclear. Então, ele vai acontecendo ali no citoplasma mesmo. Então, ele faz os mesmos processos, ele produz as proteínas que são necessárias para o seu metabolismo, assim como a célula eucarionte, com a diferença que eu não tenho essa formação de núcleo, não tenho essa compartimentalização do material genético na célula procarionte. Embora ele não tenha muitas organelas, os processos que eles desempenham são processos também que são complexos e que são necessários para o funcionamento dos organismos unicelulares, dos grupos, dos domínios bactéria e dos domínios arqueia. Então, eles têm as suas estruturas obrigatórias, assim como as células eucariontes, mas eles possuem menos subunidades celulares que têm funções especializadas para desempenho das outras atividades que a célula precisa. Então, vamos retomar a nossa comparação. Então, nós temos aqui, só para fixar, membrana e parede celular, material genético estão dispersos aqui no citoplasma e ribossomos, então, que são as pontuações, as únicas organelas. Enquanto que na célula eucarionte eu possuo todo um outro mecanismo. Então, nós vamos iniciar os nossos procedimentos que vão permitir que nós consigamos diferenciar, então, as células procariontes das células eucariontes. Então, no nosso primeiro procedimento, nós vamos observar uma lâmina de Streptococcus pyogenes. Então, é uma lâmina de bactéria. E como uma lâmina de bactéria, ele é um organismo unicelular, procarioto. Então, tem características de célula procarionte. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar o tamanho celular, vamos ver a morfologia e o único constituinte que nós vamos conseguir delimitar, definir, né, inferir que está ali presente é a parede celular. Parede celular. Porque é a estrutura que vai permitir, então, que nós possamos visualizar a morfologia dessas células. Então, para isso, nós vamos abrir o nosso software. Então, nós vamos lá no nosso ImageScope. Então, vamos abrir aqui o ImageScope.
E vamos abrir a nossa lâmina de Streptococcus pyogenes. Então, abrindo a lâmina. Então, aqui nós temos uma visão geral dessa lâmina. Então, todas essas pontuações em azul que nós observamos são células de bactérias. Então, foram coradas e essa coloração permite, então, a definição dessas células. Então, aumentando o nosso zoom, nós vamos conseguir observar melhor o formato dessas células. Então, conforme nós vimos na nossa aula, nós sabemos que nós temos que as bactérias, o Streptococcus, ele possui, então, esse formato de cocos. Então, esse formato aqui, nós conseguimos observar esse formato. Só aumentar aqui o zoom. Observar, então, esse formato de cocos aqui, então, esse formato circular. E ele, na sua maioria, ele está, então, aderido às suas células. Então, nós falamos que as células procariontes, elas são unicelulares. Então, de forma geral, as bactérias, elas são uma única célula, são formadas por uma única célula, então ele é o próprio organismo. Porém, ela pode viver em colônias. Então, no caso dos Streptococcus, essas células, elas se aderem umas às outras. E isso é possível, e isso é possível em qualquer outra bactéria, porque existe externo a essa parede celular uma cápsula. E essa cápsula também produz um outro carboidrato, que é um exopolissacarídeo. E esse EPS, esse carboidrato, ele vai permitir que as células convivam aderidas umas às outras, permite a comunicação celular entre essas células. Então, nós temos dentro do Streptococcus várias coloniazinhas de cocos, então várias células aderidas umas às outras. Então, vamos retomar a nossa tela. Então, nós temos esse formato de cocos, eles se unem, então se aderem. É uma coloração mais azulada. Então, nós vimos que na coloração azulada nós temos que a classificação ela é gram-positiva. Então, a parede celular dessas estruturas, elas têm uma maior quantidade de peptídeo glicano. Ela não forma aquele sanduichinho igual na gram-negativa. E nós só conseguimos, então, observar a formação, a estrutura que delimita. Na verdade, nós não observamos a parede celular. Nós inferimos que ali nós temos uma parede celular delimitando, então, essa célula, delimitando essas células, porque nós sabemos que é a estrutura mais externa à membrana plasmática. Então, por isso que nós inferimos, nós podemos dizer que ali eu tenho a parede celular por conta da coloração e que ela está envolvendo toda essa célula, todos os seus constituintes celulares. Nós não conseguimos observar diretamente por microscopia óptica todas essas estruturas. Nós conseguimos fazer essa definição justamente pela coloração e pelo formato. Então, nós vamos retomar e conhecer o nosso segundo procedimento. No nosso segundo procedimento, nós vamos ver, então, as lâminas de células eucariontes. Então, nós vamos ver, nas lâminas das células eucariontes, nós vamos ver, então, uma lâmina de bochecha. E nessa lâmina de bochecha, então, nós vamos ver características das células eucariontes. Então, nós vamos também observar o formato, o tamanho dessa célula, vamos observar o formato, vamos definir quais são os constituintes que estão ali presentes. Então, nós vamos conseguir inferir que eu tenho membrana plasmática, consigo observar, através da coloração, o citoplasma. E nós vamos observar também o material genético, porque nós conseguimos observar o núcleo. E vamos ver como que essas células, elas conseguem se organizar e formar os tecidos, e por isso vão constituir os diferentes órgãos. Então, nós vamos observar essas lâminas, e essas lâminas, elas possuem uma coloração que é HE,
ou seja, é hematoxilina e eosina. Hematoxilina e eosina. O que esses corantes eles coram? Então, eles têm caráter ácido basófilico, ou seja, ele tem um caráter que vão corar estruturas que têm uma constituição mais ácida, e eu tenho um outro corante, esse outro corante, então, são dois corantes, hematoxicilina e eosina. Eosina, ele tem caráter acidófilo, então ele vai corar estruturas que tenham na sua constituição maior quantidade de proteínas. Então, nós vamos observar as colorações mais rosáceas. Então, vai ter a observação do citoplasma, que é onde eu tenho maior concentração de proteínas. E a hematoxilina, ela cora, então, compostos, ela tem um caráter basófilo, então ela vai corar compostos que tenham características ácidas. Então, eu vou conseguir observar o núcleo, principalmente, com a coloração mais azulada, porque o núcleo ele é formado de material genético, então ele é formado de DNA, e o DNA ele é um ácido, é o ácido desoxirribonucleico. Então, por isso que nós vamos conseguir observar essas colorações e definir, então, essas estruturas. Então, vamos voltar ao nosso software. Então, nós vamos observar a célula, a lâmina, as células que constituem a lâmina de bochecha. Então, nessas células, eu vou observar, então, voltando ao ImageScope, eu vou abrir a lâmina, então, da bochecha. Então, se atentem ao formato das células. Então, aqui, só retomando um minuto, nós estamos vendo que as células procariontes, elas são minúsculas, né? Elas são muito menores do que as células eucariontes, como nós vamos observar agora. Então, abrindo a lâmina de bochecha, que é a nossa primeira lâmina, então eu tenho aqui um corte dessa estrutura. Então, eu tenho uma região, a bochecha, assim como as estruturas da boca, ela possui uma característica de produção de muco, então eu tenho grandes concentrações de glândulas de muco, por ser uma mucosa, e aqui acima também, eu também tenho essas concentrações dessas glândulas, então só ampliando o nosso corte e para facilitar a nossa visualização. Então eu tenho aqui nesse corte nós vamos observar os tamanhos, então nós já conseguimos observar que as células elas são maiores em relação às células procariontes, justamente porque eu consigo observar os formatos diferentes dessas células, eu consigo observar as colorações, então quando eu tenho essas estruturas mais azuladas aqui, eu tenho os núcleos celulares, então sendo definidos, então são estruturas que eu consigo observar com maior facilidade do que uma célula procarionte. Então, nesse tecido aqui, nós estamos vendo que nós temos células com diferentes formatos. Então, ele é um epitélio estratificado. Então, quando nós falamos de epitélio estratificado, é porque esse tecido que está sendo formado, ele possui várias camadas. E como ele possui várias camadas, essas células elas podem apresentar núcleos em regiões diferentes da célula. Ora, ela pode ser central, ora ela pode estar mais na periferia, pode estar deslocado mais para a lateral. Então, isso caracteriza essas células e caracteriza essa estratificação, então a formação dessas camadas. Então, na lâmina de bochecha, nós vemos que nós temos ali um epitélio estratificado, que é essa porção mais colorida, mais no rosáceo, e logo abaixo nós vamos ver que tem uma constituição de tecido conjuntivo. Então, vamos retomar aqui. Então, eu tenho que aqui nessa porção, ele é formado por um epitélio, então é o epitélio estratificado. Então, eu consigo observar aqui os núcleos dessas células, então são células que não possuem formatos definidos, e eu tenho logo abaixo dessa região, então, de epitélio, a formação da lâmina própria, que são tecidos conjuntivos. Então, aqui aderido, bem próximo à finalização desse epitélio estratificado, eu tenho a formação de tecido conjuntivo. Então, correndo um pouquinho a lâmina, eu vou diminuir o zoom, só para a gente observar as outras estruturas. Então, eu tenho aqui uma região de tecido conjuntivo.
Então, a bochecha, ela é uma região que possui essa característica de ser formado por mucosa. Então, eu tenho glândulas que produzem muco. Então, eu consigo observar essas glândulas nesses diferentes tecidos. Então, aqui, observando. Olha, isso aqui é uma região de glândula que produz muco, secreção de muco. Então, que também vão estar associados com os processos de digestão. Então, só diminuindo um pouquinho mais esse zoom, para observarmos aqui essa outra cavidade, essa outra parte aqui da estrutura. Então, eu também tenho, olha só, glândulas, e quando nós observamos glândulas, elas também são formadas, constituídas por células, então essas células, elas também possuem formatos diferentes. Então, olha só, aqui eu tenho uma glândula sendo revestida por um tecido epitelial e eu tenho aqui a disposição, né, das outras células que constituem essa estrutura. Então, de forma geral, as glândulas, elas produzem secreções. Então, eu tenho glândulas que produzem secreções que vão ser utilizadas para diferentes processos. Essas secreções, elas são formadas por glândulas exócrinas, produzidas por glândulas exócrinas, e eu tenho as glândulas endócrinas que produzem hormônios, que também têm as suas características e que nós vamos definir nas nossas próximas aulas. Então, nós vamos retomar as nossas comparações e nós vamos observar agora a nossa lâmina, então, de célula vegetal. Então, na célula vegetal, nós vamos observar uma lâmina de mitose, uma lâmina de raiz de cebola, na verdade. E essa lâmina de raiz de cebola, ela vai permitir que nós observamos, então, a parede celular. Então, nós vamos ver o tamanho dessa célula, vamos ver a morfologia dessa célula e vamos ver os constituintes. Então, nós vamos conseguir observar aqui parede celular, que é o que delimita, então, a célula vegetal. Vamos conseguir observar aqui núcleo e vamos conseguir observar vacúolo, porque ela é uma estrutura que ocupa grande espaço do volume citoplasmático. Então, essa lâmina está corada com fluoxina. Então, é uma lâmina HF. Então, vamos lá para o nosso software, para nós observarmos, então, a célula vegetal. Então, vamos abrir essa célula, então, de raiz de cebola. Então, uma visão geral dessa lâmina. Então, nós vemos aqui diferentes cortes de raiz que foram utilizados para a produção dessa lâmina. Quando eu amplio, então, o meu corte, eu consigo observar, então, essas estruturas. Então, o que a parede celular ela permite para as células vegetais? Então, ampliando aqui no maior zoom, ela permite uma delimitação, um formato dessas células. Então, é um formato meio, se comparado com as células animais, ela possui um formato mais fixo, porque ela tem uma estrutura que ela é mais rígida. Então, a parede celular ela é uma estrutura mais rígida do que a membrana plasmática, e por isso ela dá esses formatos às células. Então, eu consigo observar aqui uma região de membrana, uma delimitação de parede celular. E como eu tenho essa delimitação de parede celular, eu consigo fazer a inferência que eu tenho aqui uma membrana plasmática também, já que a parede celular ela vai fazer essa delimitação, ela se sobrepõe, né, está acima da membrana plasmática. Observando aqui, olha só, eu tenho diferentes núcleos. Então, dentro desse núcleo, por exemplo, eu consigo observar diferentes pontuações. Olha, eu tenho 3 pontuações. Essas pontuações são os conjuntos cromossômicos. Então, de maneira geral, os vegetais, eles possuem conjuntos cromossômicos que são diferentes das células animais, dos demais organismos. Então, conforme nós temos as colorações, nós conseguimos observar esses conjuntos cromossômicos. Então, só vou correr a lâmina
mais para as pontas da raiz, para vocês terem uma observação, então, dessa união, então, desse formato das células. Então, eles são bem definidos, os formatos, justamente por conta, olha só, da parede celular que está envolvendo. E eu tenho os núcleos. Aqui nós conseguimos observar diferentes tamanhos de núcleos, olha só, núcleos que estão em processo de divisão celular e que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Então, vamos observar agora os vacúolos, correndo a lâmina agora para a outra extremidade, para a extremidade oposta. Então, nós conseguimos observar essas estruturas. Então, um exemplo dessa célula aqui, eu tenho a parede aqui corada em azul, tenho um núcleo e eu tenho toda essa estrutura aqui, que é o vacúolo. Então, ele ocupa um grande volume celular. E eu tenho vacúolos muito maiores, né? Correndo a lâmina, a gente consegue observar que eu tenho, nessas células aqui, por exemplo, eu tenho a delimitação da parede celular, eu tenho um núcleo que está bem comprimido aqui na região lateral e todo esse conteúdo mais translúcido aqui é a região de vacúolo. Então, os vacúolos, eles são organelas que são possíveis ser visualizados aqui nessa microscopia, justamente por ocupar esses volumes celulares. Então, se nós observarmos aqui nessa outra célula, eu tenho novamente parede celular delimitando, região nuclear comprimida aqui nessa extremidade da célula e todo esse espaço citoplasmático sendo ocupado por um vacúolo. Então, eles são organelas que ocupam grandes espaços porque justamente eles são responsáveis por armazenamento. Então, eles armazenam pigmentos, armazenam compostos, armazenam carboidratos, né? Então, nós temos os amiloplastos que fazem esse papel, que também é um vacúolo. Então, se nós observarmos aqui, olha só, isso daqui é uma célula que foi rompida, então eu não tenho, olha só, mais a delimitação, essa estrutura, essa célula aqui, ela foi lisada. Então, eu não consigo mais observar as delimitações com clareza, igual se eu observar, então, aqui as nossas células, onde eu vejo a parede celular que constitui as células vegetais. Então, se nós compararmos, elas também possuem um tamanho celular maior do que as células procariontes, e eu consigo definir, então, a presença da parede e a presença de membrana por conta dessa coloração que permite visualizar essa estrutura de parede celular. E consigo definir o vacúolo justamente porque ele ocupa um grande volume celular e conforme ele ocupa os vacúolos, o citoplasma, ele tende a afastar os núcleos dessa célula para as diferentes extremidades. Então, vamos retornar à nossa aula. Então, nós temos que, quando comparados os tamanhos entre célula procarionte e célula eucarionte, nós conseguimos perceber que a célula eucarionte ela é muito menor que uma célula eucarionte. Então, nós vimos lá que os cocos, eles são minúsculos quando comparados às células eucariontes. Na célula procarionte, nós conseguimos delimitar ali a parede celular, então, dessa bactéria, do Streptococcus. Ele é uma bactéria gram-positiva, então por isso que nós observamos essa coloração azulada, justamente porque ela faz a impregnação da camada do peptídeo glicano, então faz a impregnação dessa parede celular de forma diferente do que se fosse uma gram-negativa. E quando nós comparamos com a parede celular, por exemplo, da célula vegetal, ela permite, como a célula vegetal é uma célula muito maior, ela nos permite, então, visualizar essa estrutura de parede que vai dar forma a essas células, permite que nós definamos que ali exista uma membrana plasmática, porque se não existisse uma membrana plasmática, então o conteúdo extracelular, né, intracelular estaria todo desconstruído nessa célula. Consigo observar os núcleos, então, nas células eucariontes, justamente por conta da coloração que foi realizada. Então, porque nós temos ali no núcleo um material genético que tem caráter ácido, então ele faz a coloração de tons mais azulados, então, permitindo que seja definida, então, aquela estrutura como nuclear. E eu consigo ver, então, nas células que nós vimos animais, a parte de citoplasma, que é onde eu tenho aquela coloração mais rosácea. E nós conseguimos definir com essas células, né, com seus diferentes formatos e suas estruturas, as composições de tecidos.
Então, nós vimos que nas células eucariontes, na lâmina de bochecha, que é a lâmina de animal, essas células que possuem formatos e funções semelhantes, elas vão definir alguns tecidos. Então, nós vimos ali a formação de tecido epitelial, estratificado, vimos ali a formação do tecido conjuntivo. Na célula vegetal, da mesma forma, nós vimos ali a formação do tecido vegetal, uma vez que as células elas possuem as estruturas características da célula vegetal, então elas se organizam de forma a constituir esses tecidos. Então, na aula de hoje, nós vimos as características das células procariontes animais e das células procariontes vegetais, tentando fixar, né, na verdade, visualizando, definindo as estruturas principais. Então, principalmente, definindo onde está a delimitação da membrana celular, onde está a delimitação ali do citoplasma e a delimitação do material genético. Nós não conseguimos observar organelas em microscopia óptica, nós conseguimos observar organelas e as demais conformações de membrana plasmática ou parede celular em microscopia eletrônica, como foi aquelas que nós observamos na nossa aula, aquelas estruturas que eu apresentei para vocês nas eletromicrografias realizadas por microscópio eletrônico. Mas nós conseguimos, através da microscopia óptica, definir, então, essas delimitações que acontecem pelas estruturas obrigatórias. Membrana plasmática, reforçando membrana plasmática, material genético e citoplasma, e nas células vegetais e procariontes, a parede celular. Então, aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos retomar o estudo da citologia, então nós vamos retomar a visualização de lâminas que vão permitir, então, ver novos formatos e novas organizações de tecidos, justamente quando nós pensamos nos seres vivos constituídos por células eucariontes, nós sabemos que elas possuem diferentes formatos e as células possuem diferentes funções. E por isso elas se organizam em tecidos e se organizam em órgãos. Então, na nossa próxima aula, nós vamos vamos rever esses conceitos e vamos ver essas lâminas que permitem, então, definir esses tecidos. Então, até lá! Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula prática. No início, é assim mesmo, né? Quando a gente avançar os períodos, as matérias vão ficando mais interessantes e específicas. Entretanto, né, passar por essa fase inicial é importante. E aí a gente finaliza aqui a nossa primeira aula prática. Eu vou encerrar a nossa gravação. Peço que vocês não saiam ainda da sala, porque eu vou explicar algumas coisas e retomar a parte do relatório que me foi pedido pelo WhatsApp, ok? Uma boa noite para vocês e nos encontramos já já.